Bom dia! Na aula de hoje, a gente vai fazer uma correção das atividades passadas, durante essas nossas aulas online, tá bom? Então, peguem um livro e acompanhem a atividade que será corrigida. Vamos lá, páginas 65, 66 e 67 do livro. Primeira questão está na página 65. Na figura ao lado, temos representado um aparelho projetado por Miller no início da década de 1950. Por esse aparelho circulavam metano, amônia, vapor d'água, hidrogênio e, em razão da energia fornecida por descargas elétricas, produtos de reações químicas como aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos eram coletados no alçapão. Por meio desse experimento, Miller testou a hipótese de que, na atmosfera primitiva, pela ação de raios, o que acontecia? Compostos orgânicos puderam se formar e a partir de moléculas simples. Compostos inorgânicos puderam se formar a partir de moléculas orgânicas. Compostos inorgânicos e orgânicos puderam originar os primeiros seres vivos. Macromoléculas puderam se formar a partir de moléculas orgânicas simples. Coacervados puderam se formar a partir de moléculas inorgânicas. Alternativa correta, letra A. Compostos orgânicos puderam se formar a partir de moléculas simples. Aí a gente retorna à questão. Olha como a questão deixa isso bem claro quando ele destaca os seguintes compostos: metano, amônia, hidrogênio, são todos compostos orgânicos, E esses compostos orgânicos, a junção desses compostos orgânicos a partir deles puderam se formar moléculas simples. Essas moléculas simples, segundo Miller, poderiam ser os primeiros seres vivos formados na Terra, na atmosfera primitiva. Segunda questão. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos dos cientistas Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que os seres vivos, eles podem ser criados em laboratórios. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Aí eu quero que vocês observem as imagens abaixo. Esta primeira imagem ela se refere a um experimento realizado por Redi. Essa imagem aqui ela é referente ao experimento de Redi. E essa segunda imagem ao experimento de Pasteur. Esses dois experimentos eles foram explicados anteriormente, vocês já fizeram a leitura a respeito destes. Mas esses dois cientistas, eles através desses experimentos tiveram qual descoberta? Eles descobriram a teoria da biogênese, derrubando a teoria da geração espontânea que o texto apresenta. Eles derrubaram essa teoria aqui da geração espontânea ou teoria da abiogênese, através desses dois experimentos, provando que um ser vivo ele não nasce do nada.
Ele não se desenvolve do nada. Um ser vivo ele só pode se reproduzir através de outro ser vivo pré-existente. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Terceira questão. Receita de Baptiste e Van Helmont, século 17. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado, o suor funciona como um princípio ativo. E dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nascerão vários camundongos. O texto acima exemplifica que teoria que diz que um indivíduo ele pode surgir através de um princípio ativo ou uma matéria bruta? Só pode ser princípio ativo, vou deixar marcado. Só pode ser a teoria da geração espontânea, ou seja, a teoria da abiogênese. Ó, vejam aí a imagem. A vem de negação. Bio vem de vida e gênese de origem. Qual é a teoria que acredita que um ser vivo ele pode existir a partir de um ser que não tem vida, negando a vida? É a abiogênese, alternativa correta, alternativa B, teoria da abiogênese. Quarta questão. O trecho a seguir foi escrito por um cientista no século XIX para descrever sua teoria a respeito da origem da vida. Ele dizia o seguinte: e embora seja fato observado diariamente que um número infinito de vermes é produzido em cadáveres e em vegetais em decomposição, eu me sinto tentado a acreditar que esses vermes são todos gerados por inseminação, ou seja, reprodução sexuada, e que o material em putrefação no qual são encontrados não tem outra função senão servir de lugar para eles fazerem ninhos, onde depositam os ovos na época da reprodução e onde também encontram alimento. A teoria defendida por esse cientista é denominada de quê? Big Bang? Abiogênese, biogênese ou geração espontânea? Biogênese. Aí nesse trecho a gente pode perceber que ele afirma que um ser vivo ele só pode existir através de um ser vivo pré-existente. Ou seja, ele não crê que o indivíduo surge a partir de uma matéria que não tem vida, a partir de um princípio ativo ou uma matéria inanimada. Então, a alternativa correta é a alternativa C, é a biogênese. Quinta questão. A figura seguinte representa o experimento de Red. Red colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas para que entrassem em decomposição. Um dos recipientes, que está à esquerda, ele foi coberto por uma gaze, ele foi fechado. Observem aqui, ó. Ele foi fechado. E o outro, ele foi mantido descoberto. Ele demonstrou que as larvas da carne podre se desenvolveram de ovos de moscas. Nesse primeiro, a mosca não consegue entrar. Ó, a mosca aqui em cima. Ela não consegue entrar, ou seja, ela não consegue colocar ovos na carne. Já no segundo, que está descoberto, as moscas entram e colocam seus ovos aqui sobre a carne. Esses ovos vão gerar as larvas. E aí, os resultados dessa experiência fortaleceram a teoria sobre a origem da vida denominada de biogênese. O indivíduo ele só pode nascer através de um indivíduo pré-existente. Quem é o indivíduo pré-existente aí? A mosca. Então, a alternativa correta, letra E.
Sexta questão. Observe essa figura. É correto afirmar que a presença de lagartas em espigas de milho se deve a quê? Ao processo de geração espontânea comum aos invertebrados? A transformação dos grãos em lagartas? Ao desenvolvimento de ovos depositados pelos insetos? Ao apodrecimento do sabugo e dos grãos? Qual é a única alternativa aí que fala que o indivíduo vem de um organismo já vivo? É a alternativa de número C. A alternativa C, quer dizer, ao desenvolvimento de ovos. Esses ovos eles foram depositados por organismos vivos, depositados pelos insetos. Insetos são organismos vivos. Então, a única alternativa que fala que esses organismos surgiram através de outro organismo pré-existente é a alternativa C, que vem a ser a alternativa correta. Sétima questão. Responda de acordo com as seguintes afirmações. Alternativa 1. A teoria da biogênese afirma que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Quando foi que a gente falou isso? Teoria da biogênese fala que todo organismo vivo ele surge através de um organismo pré-existente. Então, essa daí tá estranha. Segunda, de acordo com a teoria da biogênese, a vida só pode ser originada de outra pré-existente e semelhante. Olha aí. E a última, a teoria da geração espontânea afirma que os seres vivos podem nascer da matéria bruta. Exatamente. Então, as duas alternativas corretas é a alternativa 2 e 3. A alternativa D é a alternativa correta. Agora, vamos para a página 77. Na página 77, a gente tem 3 questões. A primeira questão pessoal, então a gente não vai responder, passando logo para a segunda questão. Na segunda questão, pergunta o seguinte: temos laços de semelhanças com os nossos pais e com outros ancestrais. Que características dos seres vivos permite essa condição e qual é a sua importância para a espécie? Então, dentre as características que a gente utilizou, que a gente estudou na aula passada, na qual a gente falou sobre as características gerais dos seres vivos, a gente falou sobre composição química, sobre adaptação, hereditariedade, evolução, a gente falou sobre metabolismo, a gente falou sobre várias características dos seres vivos. Dentre aquelas características, qual é que promove essa passagem de informações genéticas de geração para geração? É a hereditariedade. Por meio dela, é possível o descendente desenvolver características típicas da sua espécie. Terceira questão. No decorrer de milhares de anos, sofremos mudanças significativas em nosso organismo. Essa capacidade está relacionada à característica do ser vivo e qual é a sua importância para a nossa sobrevivência. Qual característica que afirma que esse organismo ele vem mudando de geração em geração? Ele vem o quê? Se adaptando ao meio de geração em geração. É a característica de adaptação. Adaptação também significa a capacidade de um organismo desenvolver, ao longo de milhares de anos, características que permitem melhor ajustamento ao ambiente. Agora vamos para a página 79, também falando sobre as características gerais dos seres vivos. Primeira questão. Costumeiramente, afirmamos que todo ser vivo é formado por células de acordo com a teoria celular de Hooke, proposta no século XIX. Porém, alguns seres são acelulares, não possuem células. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não apresenta células? Animais, protozoários, bactérias
vírus e fungos. Animais possuem células. Protozoários também possuem células. Bactérias também possuem células. E fungos também. O único que não possui essa unidade básica e estrutural considerada para todo ser vivo são os vírus. Os vírus, eles são organismos acelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que para ele concluir o seu ciclo de vida, ele precisa estar dentro de uma célula. Então, são organismos intracelulares obrigatórios. É a alternativa D. Os vírus não possuem células. Segunda questão. Embora a continuidade da vida na Terra dependa substancialmente de todo o elenco de características que definem os sistemas viventes, duas dessas características assumem maior importância para a preservação da vida do planeta. São elas quais? A composição química complexa e o estado coloidal, o elevado grau de organização celular e a execução das funções vitais, o consumo de energia e a renovação contínua da matéria, a realização da homeostase e o alto nível de individualidade e a capacidade de reprodução e adaptação ao meio. A alternativa correta é a alternativa D, pois a realização da homeostase e o alto nível de individualidade, fornecem a esses indivíduos a capacidade da continuidade da sua vida dentro, do ambiente em que ele vai se formar. Essas outras características que também podem ser comuns ao indivíduo vivo, elas não assumem essa importância de preservação da vida quanto essas duas aí destacadas. Terceira, para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. A hereditariedade é encontrada em todo ser vivo, a capacidade de responder a estímulos também, a capacidade de evoluir, todo ser vivo sofre processo de evolução e todo ser vivo faz metabolismo, todo ser vivo ele faz reações químicas dentro do seu corpo para promover o equilíbrio e a vida. A única alternativa que não se encaixa é a alternativa C, a qual fala que todo organismo vivo é formado por várias células, pois existem organismos vivos que são formados por uma única célula, que são aqueles organismos unicelulares. Então, essa alternativa está incorreta. Última questão. Uma característica marcante dos seres vivos é o ciclo da vida. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Ele representa duração variável de espécie para espécie. Um dos eventos biológicos mais importantes desse ciclo é a reprodução, que permite que as espécies sejam perpetuadas. Na imagem foi representada a reprodução de uma ave. Sobre ela podemos afirmar que, aí na imagem a gente tem aqui uma ave do sexo feminino e uma ave do sexo masculino. Aí elas lançam, durante seu processo de reprodução, seus gametas, o gameta masculino, espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo, a qual sofre fecundação e gera o ovo ou zigoto, formando o embrião, que se desenvolve para um organismo adulto e completo. Esse é o ciclo reprodutivo da ave, aí da imagem. Vamos para as alternativas. Esse mecanismo de reprodução não houve a participação de gametas? Houve sim, ó. A gente até circulou gameta masculino e gameta feminino. O filhote ele apresenta material genético idêntico ao do ser que ele deu origem? Mentira! Ele possui um material genético que é conjunto entre duas células germinativas. Então, não.
ele possui um material genético diferente. Não há variabilidade genética? Há sim variabilidade genética. Por quê? Porque esse indivíduo aqui ele não é exatamente igual a esse indivíduo aqui. Trata-se de um mecanismo assexuado de reprodução? Não, porque reprodução assexuada é quando não há fecundação de gametas. E aí a gente viu que há sim a fecundação de 2 gametas. Letra E. O filhote receberá de cada um dos pais metade do material genético. Exatamente. Metade do material genético da mãe e metade da mãe, e metade do material genético do pai. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Atividade avaliativa. Bom, essa atividade ela vai contemplar a nota de vocês daquele trabalho avaliativo passado semana retrasada. Aquele trabalho valia 2 pontos, mas essa nota que vocês vão ter através dessa atividade avaliativa, vocês vão ter a nota do mês. Então, o que vocês vão fazer para contemplar essa nota? Vocês vão apresentar uma apresentação oral, ou seja, um mini seminário. Vocês vão gravar um vídeo explicando cada característica dos seres vivos abaixo. O que é a composição química? O que é a organização celular? O que é o metabolismo? A reprodução, ciclo de vida, hereditariedade e evolução. Esse vídeo ele não tem necessidade de ser longo. Façam um resumo, montem o mini seminário de vocês, gravem em um lugar claro, sem zoada, e me entreguem até segunda-feira, certo? Da próxima semana. Então, a data de entrega é para o dia 22/6/2020, tá bom?